irmãos, a paz do Senhor Jesus. Grande prazer nós estarmos nesta manhã para nós estudarmos um pouco mais da palavra do Senhor. Estamos estudando esse trimestre em defesa da fé, apologética cristã em defesa dos princípios bíblicos. Ele se torna um tema extremamente importante. Jesus mesmo disse à mulher samaritana: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Existem muitas pessoas que elas dizem crer em Deus, mas um Deus diferente do que a Bíblia ensina. Elas acreditam em Jesus, mas um Jesus diferente do que a palavra de Deus ensina. Um Jesus que não teve corpo, um Jesus que não foi crucificado na cruz, um Jesus que não morreu pelos nossos pecados. E aí nós temos uma visão diferente do que a palavra de Deus ensina. Jesus mesmo, ele falou aos seus discípulos certa vez, Mateus capítulo 16, verso 13. O que os homens dizem que eu sou? É uma pergunta que Jesus disse isso. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E as perguntas eram muitas adversas, desconectadas da realidade do que Jesus era. E eles disseram uns: João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. Mas agora vem a grande pergunta para os discípulos: e vós? Quem dizeis que eu sou? O que nós cristãos, o que nós que aceitamos Jesus, qual a visão que temos de Jesus? Então Pedro vai ter a resposta, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus, se passou na prova, mas não é mérito teu, né? Você respondeu bem, mas não revelaste carne e sangue, mas meu Pai que estás nos céus te revelou. Então nós tivemos uma aula com maestria na semana passada, o evangelista Lucas deu aqui, sobre a manifestação da graça e muitas vezes o abandono da graça de Deus para ser levado à legalidade da lei e aniquilando-se não, essa palavra aniquilando, mas se rejeitando uma graça para se a colocar novamente sobre um jugo de servidão. Então, era uma visão do Evangelho incorreta, que os Gálatas, principalmente, estavam tendo. Agora, a partir da lição 3 até a lição 8, nós entramos no outro bloco de estudos da lição, que elas são sobre a pessoa de Jesus. E na presente lição, hoje, nós vamos estudar especificamente sobre a encarnação de Jesus, ou seja, Jesus vindo em carne. Aí a próxima lição nós vamos ter o Deus Trino, Jesus como parte da Trindade. A lição 5 vai dizer que Jesus é Deus. Então nós temos hoje nessa lição enfocado, por isso que nós não podemos sair da lição se nós entramos na outra, né? Entendendo que Jesus veio em carne. Na lição 5, nós entramos muito no que o apóstolo João vai ensinar, que Jesus era Deus. O presente contexto da lição, ele vai entrar dentro de um contexto que era muito influenciado dentro da igreja. A filosofia grega, na época de Jesus, ela era muito já propagada. Platão era conhecido, outros filósofos, eles haviam proclamado muitas ideias. Essas ideias, elas haviam entrado muitas vezes dentro do seio da igreja. Acontece que
os gregos, principalmente no agnosticismo, eles não tinham dificuldade de aceitar que Jesus veio como Deus, mas sim que ele veio como carne. Ou seja, então eles diziam, os agnósticos tinham uma linha que diziam que a carne era totalmente má e o espírito é totalmente bom. Então, se Jesus foi perfeição, ele não podia ter vindo num corpo físico, um corpo de carne, um corpo que era matéria, porque a matéria é má. Então, Jesus era como para eles uma representação, era como se fosse uma aparição, mas que não era física. E João, ele vai debater muito, ele vai refutar muito esta ideologia. João 1,14, coloca para nós lá, rapidamente. João 1,14, não 14,1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem que é o Verbo? O Verbo é a palavra, o Verbo. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. É sobre isso que a lição de hoje trabalha. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele esteve no meio de nós. Agora, os judeus, eles não tinham dificuldade em aceitar a humanidade de Jesus, ao contrário dos gregos, que é que nós estudaremos na lição 5. Mas eles tinham dificuldade em aceitar que Jesus era Deus. Tanto que eles vão chegar ao ponto de dizer, nós não te refutamos porque pelas boas obras que faz, mas nós te refutamos porque você, sendo homem, se faz igual a Deus. Então, a visão dos judeus, eles entendiam Jesus como homem, como um profeta, mas não como Deus. Mas na lição de hoje nós nos concentraremos nessa outra visão que João vai combater, que Lucas, praticamente em todo o seu livro, ele vai escrever sobre a humanidade de Jesus. Isso é importante, extremamente importante, porque a Bíblia diz que ele se fez carne, ele é o Verbo de Deus, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia. Se nós entendemos, como muitos entendem, que Jesus não veio em carne, então ele não morreu, então ele não ressuscitou, e se ele não ressuscitou, o apóstolo Paulo diz que é vã a nossa fé. Nós estamos crendo numa aparência daquilo que é real, mas não naquilo que realmente aconteceu. Isso, projeta já para nós 1 Coríntios 15, 17 e 18, para nós entendermos a importância de compreendermos esta lição. Ou seja, se Cristo não veio em carne, ele não poderia ter morrido. Porque a ressurreição se faz no mesmo corpo, a ressurreição não se faz em outro corpo. Se fosse isso, seria reencarnação, embora que a reencarnação não exista, Mas um espírito que toma outro corpo, não. A ressurreição, ele volta para o mesmo corpo. É o que a Bíblia diz, que nós iremos ressuscitar. Então Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Continua ainda isso 17, volta. E se Cristo não o 18, perdão. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos, porque Cristo não ressuscitou, e se ele não ressuscitou, não há esperança de ressurreição. Mas como Cristo veio em carne, padeceu pelos seus,
foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, então há esperança para nós e há esperança para os que já dormem em Cristo Jesus. Então o texto áureo nos diz: o Verbo se fez carne, é o que nós lemos, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aqui, essa palavra unigênito, vale ressaltar que muitos dizem que Jesus, como unigênito, ele foi criado pelo Pai em algum tempo da eternidade, ele foi o princípio da criação. Mas João também refuta essa ideia quando João capítulo 1, verso 1, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E se o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Continua o verso 2. E ele estava no princípio com Deus. Isso. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João não diz que no princípio foi o Verbo, no princípio era o Verbo. Então, Jesus, na próxima lição, nós vamos estar estudando este tema. Ele não é uma criação do Pai, mas ele estava eternidade com o Pai, embora vai ter o tempo que ele vai nascer como homem, que a Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo. E nessa Efésios, Paulo trata disso, nesse se esvaziar de si mesmo e tomar forma de homem, ele não deixa de ser Deus, ele continua sendo Deus, mas ele continua sendo homem. Essa é uma das grandes verdades da Bíblia, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele não era meio homem e meio Deus, como a filosofia grega coloca os semideuses, né? Um pouco homem e um pouco Deus. Não, Jesus continuou sendo Deus, mas ele também foi homem perfeito. Amém até aqui, meus irmãos? Verdade prática, a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação de sua historicidade não se sustenta. A lição de hoje ela tem 3 pontos que nós precisamos estudar. O primeiro objetivo é elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo. Ou seja, as heresias que negam que Jesus veio em carne. Segundo ponto é descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Cristo. O que os apóstolos disseram sobre Jesus vindo em carne. E terceiro ponto, relacionar como as heresias que negam a humanidade e a deidade de Cristo se revelam atualmente. Eclesiastes 1:9 diz que não há nada de novo embaixo do céu, né? Tudo aquilo que já foi, aquilo que já foi volta a ser. Então, todas as heresias que hoje nós vemos, as visões contrárias àquilo que a Bíblia ensina, são heresias que já surgiram lá nos inícios do primeiro século, segundo século, terceiro século da igreja cristã. São homens que já tentavam deturpar a palavra desde daquela época. E essas heresias, elas desaparecem e voltam a reaparecer, e nós precisamos entender o Jesus que a Bíblia ensina. Então vamos à introdução para nós começarmos a nossa lição, que diz: vamos começar a apologética cristã do presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Jesus. Ou seja, é uma doutrina cristã, não é apenas uma visão. Doutrina é aquilo que nós precisamos compreender, entender, obedecer e guardar. Existem
outras visões bíblicas que elas passam, mas uma doutrina ela é algo que ela, para todo o tempo da igreja, a doutrina não deixa de existir, a doutrina não muda. A igreja tem costumes que de uma época para outra passam, mas doutrinas são princípios bíblicos que, independente da época que nós estamos, eles precisam ser preservados. Se era no primeiro século da era cristã, doutrina precisa ser preservada. Se é 2000 anos depois, doutrina precisa ser preservada, e até Cristo voltar, doutrina precisa ser preservada. Então, o mesmo apóstolo João, ainda na introdução, o mesmo apóstolo João que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, ou seja, que Jesus era totalmente Deus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós e participou da natureza humana, e teve corpo físico humano, e teve corpo físico e humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. Por isso que nós vimos, já na introdução da lição, que desde o primeiro século da igreja existiam essas influências contrárias a essa visão da humanidade de Jesus, principalmente influenciado pela filosofia grega, que ela adentrou dentro dos círculos cristãos, e principalmente pela visão agnóstica, que aqui hoje nós vamos ver o docetismo, que o docetismo era uma parte do agnosticismo. O que o agnosticismo pregava? Que o homem ele vai alcançar a divindade, a sua plenitude, pelo conhecimento, pela evolução do ser humano. E volta e meia você vê essas, até se abre a internet e vem aquelas propagandas, né, que são encaminhadas, né, você adquirir conhecimento, aquilo que ninguém quis que você soubesse, uma revelação extraordinária. E nós vimos na lição passada que o evangelista Lucas aqui ministrou, que salvação ela é pela graça. Salvação é pela graça. Graça é o quê? Favor imerecido de Deus. Se você é doutor, você precisa se baixar e aceitar a graça de Deus, mas se não sabe nem ler, a graça te alcança da mesma forma. Porque graça é o favor de Deus para com os homens, não existe mérito humano algum da salvação. Salvação é a mão de Deus estendida. É o contrário da religião. A religião é aquilo que tenta levar o homem a Deus. A graça não, é Deus alcançando o homem. Então a religiosidade é o homem que tenta por seus méritos a religiosidade. Por isso que o religioso é perigoso, porque ele tenta por cumprir preceitos. Então, se eu cumprir preceitos, eu vou estar cumprindo aquilo que satisfaz a vontade de Deus. Apenas o cumprimento de preceitos. E nós vimos na lição passada que dos 613 preceitos, Tiago diz, se você errar em um, você é culpado de todos. Então a graça se há manifestada trazendo salvação. E a mesma graça que nos salva, agora é a mesma graça que nos capacita para nós fugirmos do pecado, para nós não cairmos nas mazelas deste mundo. Mas tudo é graça de Deus. Então o agnosticismo pregava que o homem ele precisa evoluir de tal forma que ele alcance a divindade. Não. Nós somos alcançados pela graça, pela misericórdia e pelo favor de Deus. Amém? Tópico 1, heresias que negam a corporeidade de Cristo. Então vamos lá. O que é o docetismo? Docetismo era uma dessas linhas filosóficas que haviam entrado dentro da igreja e que ela tinha
uma mensagem de um Cristo diferente. Então, o termo docetismo vem do termo grego, do keu, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja, e consiste em negar que Jesus tivesse um corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma. É como se Jesus tivesse, como é que é? Metaverso, né? Que é uma vida... ajuda aí o evangelista. Isso, um tipo de inteligência artificial. Que lá você entra dentro desses ambientes, tudo é aparente, mas nada é real. É um fantasma, né? Aí você tem os como é que eles chamam, os avatarzinhos que estão lá dentro, e você anda através dessas figuras fictícias, né? Dessas figuras criadas, mas que não são reais, só têm aparência. Então, os docetistas já tinham quase essa visão na época, 2000 anos atrás. Partindo da linha agnóstica, eles entendiam que se o corpo é ruim e o espírito é bom, e Jesus sendo totalmente bom, ele não podia ter um corpo físico que não é bom. Então, eles entendiam que Jesus tinha como é que se chama hoje, o holográfico? Como é que é? Tem um termo que se diz para aquilo que se projeta, né? Realidade virtual, né? Jesus já estava na realidade virtual. Jesus era um ser que não existia corporeamente, mas era como um fantasma que estava entre eles. Então, ele tinha uma aparência, ele andava, mas o seu corpo não era físico. Naquela época já se falava isso. E então João era um dos grandes combatentes desta doutrina, que dizia que Jesus não veio em carne. Então, o que eles ensinavam? Os seguidores dessa doutrina, subtópico 2, ensinavam muitas coisas fora das Escrituras, muitas coisas. Mas a principal dela destaca a humanidade de Jesus como verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Olha que o livro todo de Lucas ele vai escrever Jesus como homem perfeito. João vai escrever Jesus como o Deus encarnado. E Lucas é interessante porque Lucas tinha uma profissão. Os irmãos lembram qual que era? Médico. Então, se alguém entendia de natureza humana, esse alguém era Lucas. E Lucas vai ser o grande defensor nos seus escritos dos ensinos que Jesus era homem. Então, dentro do começo, Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes, amigos, Zacarias e Isabel, tá? Lucas capítulo 1, verso 5. José e Maria, que foram seus pais. Lucas, Jesus foi concebido pela Virgem, mas teve José como pai. Teve vizinhos e primos. Até João Batista era primo de Jesus. Simeão, Ana. Isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Se der tempo, depois nós voltamos a todos esses tópicos aqui. Então, o que os principais docetas diziam sobre Jesus? 3 dos principais heresiarcas, ou que pregavam heresias, eles negavam que Cristo tivesse vindo em carne. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo, que foram os grandes precursores desses ensinamentos. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso, lá naquela época já. Saturnino,
o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma nem corpo, foi simplesmente visto de uma forma humana em mera aparência. Marcião é outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo não se sabe a sua opinião. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até o local. Onde que Jesus nasceu? Em Belém da Judéia. Na época do reinado de César Augusto, imperador romano. A Bíblia também fala de um corpo físico de Jesus. Projeta para nós lá João 2:21. Então a Bíblia, Lucas, ele se preocupou em colocar uma época, em colocar local, Isso, eu coloco 20 antes. Isso, disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, quando eles foram mostrar o templo, e tu o levantarás em 3 dias, mas ele estava falando do seu corpo, não da sua miragem. Então Lucas, ele tem essa preocupação em colocar a época, foi visitado, quem era o imperador, e colocar o seu desenvolvimento. Vamos agora ao tópico 2 da nossa lição, que é o que nos interessa mais, que é a afirmação apostólica da corporeidade de Cristo, não o que os outros falavam, né? Porque se a gente for adentrar em muitas heresias, a gente vai estudando muitas heresias, mas mais do que conhecer aquilo que é melhor do que conhecer aquilo que fala-se de errado, melhor do que conhecer aquilo que é falso é conhecer aquilo que é verdadeiro. Quem conhece bem o verdadeiro identifica facilmente aquilo que é falso. Mas quando a gente se atém apenas em ficar vendo as diversas falsificações, precisa muito conhecimento para a dificuldade para identificar. Por isso, apóstolo dizer, nós estamos no verdadeiro. E conhecereis, e a verdade vos libertará. Então, o nosso principal enfoque hoje é conhecer aquilo que a Bíblia fala sobre Jesus. O que era desde o princípio, subtópico 1. O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, aparentes, parecidos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino de Jesus. Os 3 evangelhos expõem Jesus exteriormente, aquilo que Jesus fazia, ao passo que João revela interiormente. Pode-se dizer que o Evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão "o que era desde o princípio" é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do Evangelho que nos leva ao nome. No princípio era o Verbo. Isso significa que o Verbo já existia mesmo antes da criação. Mas João nunca perde de vista que o Verbo se fez carne. João, ele tem a preocupação em enfatizar que antes que todo mundo fosse criado, por isso que a Bíblia fala de eternidade, nós temos certa dificuldade de entender eternidade, porque nós somos limitados a tempo e espaço. Mas o tempo e espaço foram criação de Deus para os homens. Mas Deus não se limita nem a tempo, nem a espaço. Por isso que diz que Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Então nós dizemos assim, Deus conhece o futuro. Não, mas para Deus o futuro e o passado e o presente são a mesma coisa. Deus conhece
todos os lugares. Deus está em tudo, porque Ele fala nos Salmos: a minha presença não é a minha presença que enche os céus. Ou seja, Deus está em qualquer lugar que nós podemos imaginar. Até hoje, nós não sabemos o tamanho do universo, né? Os cientistas já entenderam que ele tem mais de 90 bilhões de anos-luz, né? Ou seja, a luz percorre quanto? 300 e poucos mil quilômetros por segundo. Ou seja, se percorremos 90 bilhões de anos a velocidade da luz, ainda tem universo. Não cabe na nossa memória. Então Deus diz assim: a minha presença enche tudo isso. Mas o pastor sempre ressalta isso: ele só se manifesta onde ele quer. Aleluia. E nessa grandeza de Deus, nessa grandeza imensurável, Deus quis se revelar ao homem, a nós. E maior do que isso, Deus quis fazer morada pelo seu Espírito em nós. Aleluia. Então nós não entendemos, mas nós cremos e nós sentimos e nós vivemos a presença de Deus. Aleluia. Então esse Jesus que foi manifestado em carne, Ele é o Deus que existe desde a eternidade, desde o tempo que a gente não sabe reconhecer como tempo, porque nós somos limitados a tempo e espaço, né? E às vezes a gente cai na mesma pergunta de criança quando começa, né? Você começa a ensinar e fala: mas quem fez Deus? Não, Deus criou todas as coisas. Tá, e quem criou Deus, né? Porque a nossa mente ela tem essa limitação, tempo e espaço. Mas Jesus prometeu um dia que naquele dia nada mais me perguntareis. Seremos um corpo semelhante a Ele. Então isso significa que o Verbo já existia mesmo antes da criação, mas João nunca perde de vista que o Verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas também apresenta detalhes importantes. É que o Verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, Ele habitou entre nós. Ele habitou entre nós. Mas também foi visto pelas pessoas. Então os gregos eles tinham grande dificuldade de entender isso, um Deus que fizesse morada entre os homens. E por eles ter dificuldade de entender isso, eles começam a ter essas filosofias, que essas filosofias acabam misturando com o evangelho da época de então. Então João coloca que ele também foi visto. A reafirmação apostólica. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do Evangelho: o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra de vida. Qual que é esta palavra? A palavra que estava desde o início. Isso pode parecer até uma redundância. Vimos com os nossos olhos, mas é o propósito mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pode ser tocado pelos homens. João 20, 27 projeta para nós. Tomé entra nessa dificuldade, né? Quando Jesus, após ressuscitar, vai aparecer entre os discípulos. Tomé não estava nessa hora, e ele diz: eu só vejo se eu tocar. E aí Jesus escutou. Jesus escutou o que Tomé disse. E aí, depois disso, ele aparece no meio deles e fala para Tomé: põe aqui seu dedo. Veja as minhas mãos. Pode um fantasma? Pode um corpo incorpóreo produzir isso? Põe do teu lado e não seja incrédulo, seja crente. Então, se você é crente, entenda que foi Jesus que mandou: seja crente. Se alguém te perguntar por que você é crente, você tem uma palavra, né, pastor Alceu? Jesus falou: seja crente. Então, Jesus
Agora, aqui um fato interessante: Jesus vindo à terra não deixou de ser Deus. Ressuscitado e subido aos céus, ele não deixa de ser homem. Um corpo glorificado, mas ele continua sendo Deus e continua sendo homem. Veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos, o credo apostólico, embora esse credo apostólico depois ele teve algumas modificações no decorrer da história. O credo apostólico ele não é uma oração, que muito creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Alguns vão saber de cor, né? Mas ele não é uma oração. Ele foi um credo. Ou seja, credo o que é? É aquilo que nós cremos, são princípios bíblicos da palavra de Deus. O que nós cremos? Cremos em Deus, Criador dos céus, e aí vai, em Jesus Cristo, seu único Filho, nascido da Virgem Maria. Então não é uma oração, era um ensinamento que os primeiros apóstolos tinham colocado para que as pessoas entendessem aquilo que elas estavam crendo. Então, o Pôncio Pilatos ele aparece lá justamente para fazer ênfase na natureza humana de Jesus, que ele foi crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos, entendendo que não é o poder de Pôncio Pilatos que o crucificou. Jesus mesmo diz que ele se entregou a si mesmo. E quando ele é questionado, ele diz, nenhum poder você teria se do céu não fosse dado. Então Jesus ele se entrega por nós, ele se entrega. Uma crença herética. Lá na metade do tópico diz, por isso o apóstolo esclarece de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é bom. Isso nós temos lá no princípio da lição. 1 João, a epístola de João agora, não o Evangelho, capítulo 4. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio, que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas esse é o anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, todo espírito que nega a humanidade de Jesus, não é de Deus. João aqui faz uma ênfase naquilo que o apóstolo Paulo também fala. Ele diz, não creiais em todo espírito. Não é porque alguém disse que viu um anjo que trouxe uma nova revelação, que isso tem que ser aceito. Paulo diz assim, mesmo que nós, ou um anjo vindo do céu, anuncie outro evangelho que seja anátema. João, ele tem essa mesma instrução aos seus discípulos. Não dei crédito a todo vento de doutrina que aparece, mas coloque na prova bíblica se passa pela palavra. E todo aquele que nega que Jesus veio em carne, você já abandona, não é de Deus. Então nós temos princípios pela própria palavra de Deus para que nós possamos ser orientados. Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ainda no subtópico 3 do tópico 2, ele não morreu, nós já falamos sobre isso. E se não morreu, também não ressuscitou. E se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Então João não está colocando que o simples fato, simples não, que negar
a natureza física de Jesus é apenas um ponto de vista discordante. Ele interfere na salvação daquele que crê. Pois se eu não creio que Jesus veio em carne, então ele não morreu. E se ele não morreu, ele não ressuscitou. E qual que é a grande defesa, principalmente das epístolas paulinas? E os próprios apóstolos, a ressurreição de Jesus. O que nós celebramos na ceia? Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Nós celebramos a sua morte e ressurreição. Porque se Jesus apenas morresse, muitos pregaram e morreram, e continuam mortos. Mas Jesus não, ele é um diferente, ele ressuscita. Mas para ele ressuscitar, ele precisava ter um corpo físico, porque ressurreição se acontece no mesmo corpo. Essa é a promessa. Nós vamos ter um corpo glorificado, mas a ressurreição ela vai se fazer no mesmo corpo. Mas se a pessoa já morreu há, não sei, 2000 anos, foi sepultado, já desmanchou, outros plantam embaixo de uma árvore para virar, outros queimam, caiu no mar, o peixe comeu, o homem comeu peixe. Irmãos, eu não sei, mas a Bíblia diz que Deus tornará a trazer. De alguma forma, Deus sabe como. Aleluia. É Ele que formou o homem do pó da terra, que Ele pegou todas as partículas. Se você desmanchar o homem, ele volta nas mesmas partículas de cálcio, ferro, fósforo e tudo aquilo que está na terra. Ele mesmo sabe como refazer. E a Bíblia diz que todos nós compareceremos. Aleluia. Num corpo ressuscitado, mas vai ser no mesmo corpo. Um corpo glorificado, mas a ressurreição se faz no corpo. Né? Até por isso o pastor falou assim, senão nós entramos na ideologia que nós nasci num corpo errado, nasci numa família pobre, né? Deus podia me ter... Não. Então, nós temos essa ideia como se um espírito tivesse penando por aí, de repente, e aconteceu, Deus vai colocar essa alma lá. Não, é Deus que cria. No momento da concepção, Deus dá vida. Aleluia. É Deus que dá vida e Deus que tira a vida. Jó, ele coloca bem isso. Deus deu e Deus tirou. Amém, irmãos? Tópico 3 da nossa lição. Como as heresias se revelam hoje? Subtópico 1, quanto ao nascimento virginal de Jesus. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mórmons, a Igreja da Unificação, ela é conhecida, e ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Diz que não é bom a gente falar dos outros quando a pessoa não está na presença, mas essa é uma doutrina pregada, então a gente pode contestar. Negar a concepção do nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desse movimento. É um ensino moderno de Cirinto e de seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão que a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento e seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Mas Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O anjo Gabriel disse a Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Esse texto é importante porque Jesus se fez carne, mas porém sem pecado. Porque ele não foi gerado segundo o modelo de homens, porque Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Adão peca. Então, o primeiro homem, que seria a primeira forma, ele tem uma deformação pelo pecado. E a Bíblia diz que gerou Adão seus descendentes segundo a sua semelhança. Bom, se nós temos a primeira forma, e essa primeira forma ela tem uma deformação, o que vai acontecer com o que será gerado dali em diante? Em João. Todos terão o mesmo defeito.
Então, a partir de Adão, todo homem ele nasce com defeito, com a herança do pecado. Mas a Bíblia diz que Jesus não foi da semente do homem. Colocarei inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Então ele é gerado pelo Espírito Santo numa virgem no ventre de Maria, sem a participação do homem. Então a semente deformada não entra na concepção. Então Jesus agora vai ter corpo humano, porém sem pecado que os homens carregam. Aleluia. Todos nós, Salmo 51, se não me falha a memória, o salmista diz: em pecado fui gerado, em pecado me concebeu minha mãe. Mas Jesus, então, ele tem um corpo humano, mas sem pecado. Então, os gregos, eles não entendiam por que Jesus, o corpo era totalmente mau, mas Jesus vai sofrer as mesmas coisas que o nosso corpo sofre, porém, ele não traz o pecado que todos nós trazemos. Subtópico 2, quanto à morte e à ressurreição de Cristo. O heresiarca gnóstico do Egito negava a crucificação de Cristo e dizia que Simão o Cirineu transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado. E que o populacho tomou por Jesus. Bom, ele dizia assim, que na hora da crucificação foi aquele, como é que vamos dizer assim, aquela confusão toda, e falaram lá para Simão carregar a cruz, ele já estava carregando mesmo, quando viram já botaram Simão na cruz e o crucificaram. Então, essa foi uma das heresias. Sendo assim, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão. Jesus, quando viu, ficou lá olhando. Tem mais. Seu suposto sósia. O Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos, qual a principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado e que tudo não passou de uma simulação. É interessante que até esses dias eu escutei uma entrevista de um defensor da religião islã. Então eles pregam que Jesus foi um profeta, antecessor a Maomé, que ele subiu ao céu e que ele voltará. Então, olha, mas eles pregam que Jesus vai voltar. Eles pregam que Jesus subiu ao céu. Mas eles pregam idêntico ao que Simão falava aqui. Que como Jesus era totalmente bom, Deus não poderia o ter crucificado. Então ele se transfigura com Judas e quem vai para a cruz é Judas. E Jesus vai subir ao céu. E o povo crucificou Judas pensando que era Jesus. Não, os muçulmanos. Que ele pega uma ideologia idêntica aos gnósticos de Basílio. Basílios, ele pregava que Cirineu foi crucificado no lugar de Cristo. Essa visão do islamismo diz que Judas Iscariotes foi crucificado no lugar de Cristo. Lembra-se que eu falei desde o início que não basta dizer que crê em Jesus? Não basta dizer que Jesus é bom? Não basta dizer que Jesus subiu ao céu? A Bíblia diz, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Quando se nega isso, se nega a fonte de salvação, porque os nossos pecados foram na cruz do Calvário colocados sobre ele. Paulo fala aos Efésios, e tendo cravado a cédula que nos era contrária na cruz. O nosso escrito de dívida foi ali que foi cravado. Mas se eu nego que Jesus subiu na cruz, se eu nego que Jesus foi crucificado, e olha que ele foi tentado até a última circunstância. Por último, os soldados diziam, se tu és o Cristo, desce da cruz. Mas ele não desceu da cruz. Aleluia.
A nossa vitória é a cruz do Calvário, o sangue por nós derramado. E todas as tentativas ao longo da história é negar que Jesus subiu ao Calvário. É um Jesus que não nasceu, um Jesus que não teve corpo, um Jesus que não foi ao Calvário, um Jesus que não consumou a sua obra. Mas disse que ele, terminando a sua obra, ele inclina o rosto, ele entrega o Espírito ao Pai e diz: está consumado. Aleluia. Está consumado. E a Bíblia diz: aquele que crê nele, como diz as Escrituras, e confessa. Confirmação histórica, subtópico 3 do tópico 3. A confirmação bíblica histórica da morte de Jesus é um fato incontestável. Historiadores cristãos e não cristãos, judeus e romanos, atestaram a morte de Jesus. Flávio Joséfo, historiador judeu que viveu de 37 a 100 depois de Cristo, disse: acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificasse. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito, que viveu de 55 até 117 da era cristã, escreveu: aquele de quem levavam o nome, Cristo, foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, apresentou-se vivo com muitas e infalíveis provas. Coloca Atos 1 e 3 para nós. Atos. Os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Aleluia, vivo. Com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Jesus teve um corpo físico, foi à cruz do Calvário, padeceu por nós, mas ressuscitou. Nós temos, coloca para nós lá, muitas provas que a Bíblia, principalmente Lucas, ele vai trazer a respeito de Jesus. Lucas vai descrever uma história bem interessante. Coloca para nós lá, Lucas 1, 41 e 42, que trata que ele foi concebido, e aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz, disse: bendita é tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Após ele ser concebido, a Bíblia fala que aqui ele é como é que vamos dizer? Uma criança ainda no período da gestação, um feto. E ele chutava. E bastante. Diz que ele se alegrou. Volta 21. Isso, você vai ter bastante textos para colocar para nós ali. A criancinha saltou no ventre, cheia do Espírito Santo. Ao ouvir o quem? João saltando por ouvir a voz. Jesus foi um bebê, coloca Lucas 2 e 7, que coloca toda a humanidade de Jesus. E deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque no lugar não havia estalagem. Não é uma miragem que você colocou, é uma criança que nasceu, foi envolto em panos. Foi circuncidado ao 8º dia, Lucas 2 e 21. Nós estamos entendendo que quem está escrevendo isso aqui é um médico. E um médico entendia de natureza humana. E deu à luz isso. E quando ao 8º dia foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, porque o anjo lhe fora... que pelo anjo fora-lhe posto antes de ser concebido. Então Jesus foi concebido, Jesus foi um bebê ainda dentro da barriga, teve nascimento, foi circuncidado. Ele vai aprender a ter discernimento. Coloca Isaías 7, 14 e 15, que o texto bíblico já nos vai falar antes do seu nascimento. Portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal.
Eis que uma virgem conceberá e dar luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Verso 15. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Ele vai se alimentar, vai viver, vai crescer, vai comer, até o período que ele tenha entendimento e sabe discernir as coisas. Ele vai ter desenvolvimento também. Coloca Lucas 2, 51 e 52. Lucas 2, 51 e 52. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe sujeito, sua mãe guardava no coração todas essas coisas. 52. E crescia Jesus e graça diante de Deus os homens. Jesus teve desenvolvimento. Agora Jesus teve sentimentos, ele sentiu agonia. Coloca Lucas 22, 44. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grande gotas de sangue que corriam até o chão. Jesus sentiu canseira, parou para descansar. Jesus sentiu fome. Coloca para nós Mateus 4 e 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Quem tem fome é o corpo humano. Jesus também teve sede. João 19, 28. Depois, sabendo Jesus que todas essas coisas... João, Mateus 4 e 2, não é isso. Mas é João 11, né? Ao poço de Jacó. E encontrou uma mulher samaritana, porque a Bíblia diz que Jesus teve sede. João 4. E... ajuda para nós a ler. João 4 e 6. Acho que é o 4 e 6. Está 4 e 9. Isso. E assentou-se ali junto à fonte de Jacó, pois Jesus estava cansado do caminho. Assentou junto à fonte. Por isso era sexta-feira. No próximo versículo, acho que ele diz que Jesus teve sede. Jesus teve emoção. João 11, 33. Jesus, pois, quando o viu chorar também, chorando os judeus, com ela vinha, moveu-se no seu espírito e perturbou-se. Jesus vê a emoção e o que isso comove ele. Então ele tem emoção. Outra passagem nós vemos quando ele vai ressuscitar Lázaro. A Bíblia diz que Jesus chorou. Só chora quem tem emoção, quem tem sentimento humano. Agora, Jesus teve um corpo físico. Mateus 27, 58 a 60. Mateus 27, 58 a 60. Isso, quem nós estamos falando ali de José de Arimateia. Esse foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Se Jesus foi uma miragem, como é que uma miragem permanece morta na cruz? Mas diz que José de Arimateia foi e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E Jesus, tomando o corpo, envolveu em linho fino de um lençol. Agora, se Jesus teve corpo, ele também teve alma, a tricotomia humana. Mateus 26 e 38. Então ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Se ele teve corpo, alma, ele também teve espírito. Lucas 33, 46. Ou 33, não. Lucas 23, 46. Que não tem, né, o 33. Jesus crucificado. E clamando Jesus com grande voz, diz: Pai,
nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Sim, meu irmão. Humana e divina. Porque se analisar Jesus até os 30 anos, a natureza humana. Viveu como homem. Dos 30 até os 33, a natureza divina. Tanto é que acho que os gregos se baseiam naquela parte que Jesus andou sobre as águas. E os discípulos confundiram ele com o fantasma. E algumas vezes a Bíblia relata que ele estava em determinado lugar pregando, de repente ele desaparecia da Bíblia. Ninguém podia ver mais ele. Então ele se transladava de um lado para o outro. Então essa natureza de Jesus ele confundiu com os gregos. Isso. Interessante aí. Muito bom colocado. Importante ressaltar aqui que Jesus ele não se torna, como muitos colocam, a partir do batismo. Não, no batismo ele foi cheio do Espírito Santo, mas ele sempre foi Deus. A Bíblia diz que ele se esvaziou, mas ele continua sendo Deus e continua sendo homem. Nossa conclusão. As expressão o verbo se fez carne e Jesus Cristo veio em carne significa uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido de corpo físico, porque o pecado entrou no mundo por um homem, e pela justiça de Deus tinha que ser vencido por um homem. Romanos capítulo 5 vai falar que ele é o segundo Adão. Né? O primeiro Adão foi feito por Deus e fracassou, o segundo Adão foi feito por Deus e venceu. E pela justiça de Deus tinha que ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem sujeito a pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como um homem. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Agradeço a oportunidade, espero ter colaborado um pouquinho com os irmãos nessa aula. Que Deus abençoe e que nós possamos crer em Cristo, como diz as Escrituras. Deus os abençoe, em nome de Jesus.